E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus a toda querida Irmandade e também as visitas do canal. Meus irmãos, sem mais delongas, vamos para a obra. Não é bem muito uma obra, eu quero dar uns conselhos para os irmãos. Louvado seja Deus, estou sentindo de Deus. Já tem uns 2 dias aí. Louvado seja Deus. Agora estou gravando esse áudio às 2h25 da madrugada, da manhã. Hoje é dia... Deixa eu ver aqui, dia 17. 17/7/2024. E eu senti que o Senhor queria que eu colocasse essa parte que o Senhor já vem falando no meu coração já há alguns dias. E 2 dias para cá está bastante forte. Então fica aí no nome do Senhor Jesus, presta bastante atenção, porque o Senhor tem me mostrado, vou dizer bem mostrado, o Senhor tem me orientado sobre essa parte, que a querida Irmandade tem que saber, tem que pôr atenção nessa parte, que é uma das partes mais, vamos dizer assim, importantes, né, meus irmãos? Então, se você sentir, manda esse vídeo, manda esse áudio aí para as pessoas aí no nome do Senhor Jesus. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o inferno. Louvado seja Deus. Não sai não, irmão. Fica firme no nome do Senhor Jesus. Nós temos que orientar a cara Irmandade. Sinto na comunhão com o Senhor que eu tenho que passar para a cara Irmandade algumas questões que muitas das vezes acontece a gente não comentar, a gente não falar. Fica até o final no nome de Jesus. Não vai ser muito extenso hoje não. Meus queridos, baseado no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8 diz, primeiro vamos ver o contexto aqui do capítulo, capítulo 21 de Apocalipse, os novos céus e a nova terra. E aí diz, vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu era João, e eu, João, vi a cidade santa, e João vai discorrendo sobre o assunto. Cidade santa, fala sobre várias coisas, mas no versículo 8 diz assim: Mas quanto aos tímidos, nós vamos voltar ao 7, no versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Versículo 8. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E vamos também, meus irmãos, esse é o que o Senhor dá de falar, viu, meus irmãos, em Gálatas, capítulo 5, versículo 10. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Presta bastante atenção nessa parte. Para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias,
e coisas semelhantes acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-vos uns aos outros, invejando-vos uns aos outros. Então, meus irmãos, o que o Senhor coloca no coração, hoje é o segundo dia, para falar para cada irmandade, para os irmãos, é nessa parte, meus irmãos. Né? Então, são conselhos que o Senhor me dá, me faz saber, de passar para a querida irmandade, mas o Senhor me dá assim como que se é uma coisa muito urgente para passar para cada irmandade. Meus irmãos, tais coisas não vai herdar o reino de Deus. Medita em Gálatas 5, nesses versículos foi falado. Medita lá em Apocalipse 21, se eu não me engano, versículo 8, meus irmãos. A palavra de Deus fala que lá o fogo não apaga, irmãos. É um lugar de tormento. É um lugar, irmãos, que foi feito para Satanás e os seus anjos, né, que rebelaram contra Deus. Mas é um lugar que nem era para eles. Eles não querem lá. Tanto que é ruim o inferno, irmãos. E nós estamos falando do inferno. E depois tem a outra parte, que vai ser lançado tudo no lago de fogo e enxofre. Né? Que Satanás já vai ser atormentado. E aqueles que seguiram, que não herdarão o reino de Deus, também vão. Então, meus irmãos, eu sinto, no nome do Senhor Jesus, de dizer para cada irmandade, vigia. Vigia, meus irmãos. Vigia. Eu sou hoje como atalaia daquele que pediu, falou, lá, a gente sabe do rico e do Lázaro, né? Que ele pediu, ó, deixa eu voltar lá e tal, né, para avisar a família. Irmãos, a palavra fala lá do rico e do Lázaro, né? Os dois morreram e Lázaro olhou para cima de onde ele estava, quer dizer, o rico, né, olhou para cima de onde ele estava e viu Lázaro no seio de Abraão e gritou: Pai Abrão, manda Lázaro molhar o dedo na água e refrescar minha língua que eu estou em chama. Irmãos, é isso que eu quero dizer para cada irmandade. Não vá para o inferno. É real. É isso que o Senhor põe para dizer. Escolha a vida. Escolha fazer o que é certo diante de Deus. Eu venho agora são 2h32 da manhã, estou trabalhando, né? Inclusive eu estou na porta de uma comum aqui, não vou falar qual, mas na cidade. Estou na porta de uma comum e eu senti de Deus já. Hoje eu tinha que passar essa mensagem. Provavelmente eu vou mandar hoje ainda, sem muita edição, sem nada, né? Porque alguém precisa ouvir, alguém tem que saber. Se você continuar na fornicação, na bebedice, vamos lá. Para você, que o Senhor diz, né? Se você está na prostituição, comete impurezas diante de Deus, lascívia, idolatria, feitiçaria, tem inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídio, comete homicídio, misericórdia, pratica, né, o homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, a coisa é séria. Se der tempo aqui de abrir novamente, que eu estou só na luz do carro aqui.
em Apocalipse, novamente, 21, versículo 8, meus irmãos. Nós temos que meditar. Versículo 8 diz, ó: mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos homicidas, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meus irmãos, um vídeo atrás, eu peço até perdão para os irmãos, porque aqui é um canal de contar obras, né? E alguma coisa da parte que Deus manda passar para cada irmandade, para as visitas do canal. Eu coloquei um videozinho atrás aí, meus irmãos. Tem os nomes, tipo, do dono das imagens, para dar os direitos certinho para quem que é de direito, né? Então, com base na Bíblia, eu pedi para uma inteligência artificial fazer alguma coisa relacionada com base na Bíblia, o que seria o inferno, né? Não ficou tão legal do que era que o senhor passou, mas deu para ter uma noção, inclusive falando dos livros, irmãos. Então, meus irmãos, preste atenção. Se você ainda está na bebedice, bebedeira, se você está praticando essas coisas, prostituições, peça perdão para Deus, volte a congregar. Esquece tudo, irmãos. Para com isso. Porque o seu destino que comete essas coisas, a palavra fala que não é legal não, né? Então eu venho hoje como atalaia dizendo para você, volte para os caminhos de Deus, sirva a Deus em espírito e em verdade, independente se você está chateado com alguém, com alguma coisa. São situações que o inimigo levanta para abalar, para separar, para confundir. Deixa para lá, né? Deixa para lá. Deixa para lá. Eu aprendi com o Senhor, numa obra passada que eu contei agora, que a gente deve fazer nossas guerras somente com as pessoas que querem fazer a nossa prova aumentar. Por exemplo, charlatões, às vezes até irmãos que andam na desonestidade nos negócios, que às vezes não tem pena nem dó nem da cara irmandade, que deveria ter pena e dó de todos, ser justo, mas às vezes não são nem com a cara irmandade. Com isso o Senhor falou para mim, eu devo fazer minhas guerras, segundo um servo de Deus. Mas mesmo sem fazer guerras, eu não disse porque o Senhor não mandou dizer. A situação do caboclo, da pessoa, do irmão lá da outra denominação que figuradamente bateu 3 vezes na minha cara. Eu ponho tudo na mão de Deus, irmãos. E oro, né? Oro, sem desejar o mal, irmãos. Entendeu? Então, meus irmãos, eu estou aqui para dizer para vocês, no nome do Senhor Jesus, se está fornicando, eu vou dizer claramente, se está assistindo os vídeos impróprios para servos e servos de Deus na internet, irmão, irmã, toma cuidado, né? Toma cuidado, porque isso diante de Deus está errado e diante de Deus aqui fala sobre isso. Não herdará o reino de Deus. O Senhor me coloca para dizer isso para você essa noite, essa madrugada, no nome do Senhor Jesus. Corta o laço do inimigo e vem congregar, vem pedir perdão para Deus. Deus te ama e há esperança enquanto houver vida, né? A esperança, meus irmãos. Então é essas palavras, esse conselho que o Senhor manda dizer. Lá o fogo não apaga, irmãos. É queimando o tempo todo, irmãos, lá no inferno. E interessante que nessa passagem de rico e o Lázaro, o rico ele estava no inferno, o que se dá a perceber, porque ele disse que estava em chama, estava queimando. Ele não disse, ó, estou com calor, estou... Não, ele falou que estava em chama, estava queimando. E o fogo não apaga. Lá diz que o bicho não morre, irmãos. Entendeu? E lá não tem saída.
Imagina com tudo isso e lá Satanás junto, podendo fazer o que quiser lá dentro. Irmãos, toma cuidado. Visitas do canal, toma cuidado. O inferno é real. Foi criado pelo Senhor para colocar Satanás e os seus anjos. Mas aqui diz que os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Os idólatras, os feiticeiros, né? Se você está praticando coisas erradas perante a palavra de Deus, irmãos, para. Hoje, em nome do Senhor Jesus, é cortado esse laço na sua vida. O laço que o inimigo te prendeu, seja agora liberto, liberta, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor hoje corta com a tesoura da salvação esse laço, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Então, toda vez que a carne tentar falar alguma coisa, lembra do inferno. Lá não adianta não, lá o Senhor não vai te escutar. Aqui o Senhor te escuta. Você ora, você clama, você chora para Deus. O Senhor entra, o Senhor me coloca essas horas. Vai dar 2h40, já são 2h40 da manhã. Estou trabalhando, parei o meu serviço aqui para te falar essas palavras que o Senhor coloca no coração para dizer. O Senhor te ama, te deixa os caminhos para você escolher, mas o inferno ele existe. E quando vier essa tentação da parte que a palavra fala que se você fitar os seus olhos, resumindo o que a palavra fala, naquilo que te atrai e te seduz, você vai cair, provavelmente, né? A tentação está para crentes e não crentes, gregos e troianos. Se fitar os olhos para aquilo que te atrai e te seduz, meus irmãos, para de olhar nessas coisas. Para de olhar nisso. No nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Então essas palavras que o Senhor me dá a falar, irmão, perdoa aí, que agora já são 12h41, vai dar 42 da manhã. Mas o Senhor pôs no meu coração de gravar esses conselhos, segundo a palavra de Deus, para a querida Irmandade, para as visitas do canal. E se caso vier e tiver ainda procurando esses laços, irmãos, lembra, lago de fogo e enxofre. Lembra que o inferno está lá. Você que vai saber, você quer ir para lá ou você quer ir para a glória com Deus? Nossa, eu acho que já fomos 2 vezes para a glória com Deus. Louvado seja Deus. Acho que eu contei umas obras aí já, falando sobre isso. É muito bom. Lá ninguém chora. Lá você fica alegre instantaneamente. É tão glória, tão paz, tão alegria, tão glória, que é automático o sorriso no rosto. É automático, você fica rindo. É normal. É normal ficar rindo, feliz, com gozo da parte de Deus, com tanta coisa boa da parte do Senhor. Então hoje eu sou o seu atalaia, estou dizendo. Ó, o inferno está aí. Você quer ir para lá? Então para, se não quiser. Toma atento. Não vai na conversa de muitos lugares que diz que você pode praticar tantas coisas por aí e no último momento você vai pedir perdão. Pode ser que não tenha último momento. Pode ser que, ó, no estralar de dedo você já está ou condenado ou salvo, porque eu creio que a partir do momento que a gente parte dessa terra, a gente já não está vivendo mais aqui, o corpo já morreu, como diz outro, já morreu. Então você já está num plano espiritual do Senhor, e lá a pessoa já vai ser julgada na hora, eu imagino. Porque a palavra de Deus diz assim, isso aí eu estou dizendo que eu creio dessa forma, né? Segundo o que a gente vai aprendendo da palavra e vai meditando, que diz que um dia para Deus são 1000 anos na terra, que diz que a vinda do Senhor Jesus, o Senhor Jesus já está no nosso meio, meus irmãos. O Senhor já está no nosso meio. Louvado seja Deus. Estarei convosco, diz a palavra, que Ele já está no nosso meio. Entendeu? Aquela parte que eu disse aí na obra passada, em que eu estava na varanda de casa, e aí começou a chover, né? Eu gosto de andar de meia, mesmo de chinelo eu ponho uma meia geralmente, e começou a chover no meu pé, que eu fui puxar o pé, antes de eu puxar o pé, depois que eu percebi que tinha um anjo sentado do meu lado, ele era grande, enorme, e estava sentado do meu lado, no chão.
Mas ele era do tamanho da minha casa, da altura da minha casa, um pouco maior ainda. Ele só mexeu a mão assim e tampou onde a chuva estava batendo no meu pé. O Senhor está no nosso meio, irmãos. Ele cuida de nós. É igual quando foram buscar o profeta, né? Aquele tanto de guarda. E ele falou assim, o servo dele entrou em desespero, irmãos. Entrou em desespero, Senhor, e agora? Vamos... Falou, fica calmo, Senhor, abre aí para ele ver que são maiores que são conosco, mais que estão conosco que os que são contra nós. Louvado seja Deus. Mas às vezes a luta acontece, irmãos. E se a luta está acontecendo nessa área que você acha que você é fraco, pede para Deus, clama o Senhor. Clama o Senhor, entra na comunhão com Deus, vai congregar, fala com o Senhor sobre isso, vai congregar. Vos convido-vos hoje, no nome de Senhor Jesus. Procura uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil e vai. Procura saber o dia de culto certinho. O Senhor vai pôr no seu coração uma que vai te lembrar de uma. Procura saber o dia de culto e vai congregar e falar com o Senhor referente a isso. Que o Senhor vai te esclarecer, o Senhor vai te... O Senhor é Deus, Ele está vivo no nosso meio. Tá certo? Eu não sou porta-voz dessa igreja, dessa denominação, ninguém pediu para dizer nada, entendeu? Eu só faço um convite para você, a igreja que eu congrego, sou um servo de Deus lá, sento no banco, recebo do Senhor, louvado seja Deus, falo com o Senhor, muitas das vezes eu estou ali clamando a Deus, estou falando com o Senhor na mente, está respondendo lá na frente, muitas das vezes aconteceu também de eu joelhar e falar com o Senhor em oração e o Senhor me responder no meu ouvido, escutar a voz do Senhor. O Senhor está vivo em nosso meio, está no meio de nós, Irmandade, meus irmãos. Olha, achei que não fosse demorar muito, já deu mais de 20 minutos. Mas essas palavras são essas direções que o Senhor me dá para dizer para a Cara Irmandade, para as visitas do canal. Vou chamar todos de Cara Irmandade, independente se são visitas, né? Tratar todos iguais, louvado seja Deus. Todos iguais, santo é Deus. Então, meus irmãos, procura, para você que ainda não foi, faça uma visita. Não precisa levar dinheiro, não precisa, irmãos. Não precisa levar dinheiro. Entendeu? Leva só o que você precisa. Ir, voltar e etc. E pronto. Ninguém vai te falar de dízimo, não tem essas coisas lá não. Tá bom? Dízimo não. Então assim, não vim falar sobre isso também, mas eu vim te dizer o seguinte, lembra, o inferno é um lugar que o fogo não apaga, vai estar em chama. Imagina, em chama, você não vai poder, você vai chamar o nome de Deus, mas Deus não vai te ouvir, o Senhor não vai te ouvir. Você escolheu ir para lá. E lá diz que o fogo não apaga, o bicho não morre. Já pensou ainda, meus irmãos? Que tormento, né? Misericórdia, a pele com bicho comendo. Imagina o fogo em cima que não se apaga, queimando o tempo todo, gritando de dor. Lá diz que muitos vão blasfemar, irmãos. E já pensou? E você chega igual no Lázaro e o rico e faz de conta lá, o rico tava em chama, né? A pessoa no inferno olhando quem está no céu. Imagina só, o do céu tudo na paz, sorrindo à toa, sim, sorrindo feliz, alegre, à toa assim porque é automático. E você desejando querer ter um minuto só, 10 segundos daquela paz, daquela alegria e não poder, porque estará em chama. E estará, vamos colocar aí, com um bicho que não morre, né? Então, irmão, e além disso, vai estar ainda na presença do diabo, Satanás e os seus anjos. Além deles serem atormentados, igual você vai ser, eles vão poder talvez te atormentar ainda. Imagina, misericórdia, irmãos. Eu venho trazer essa mensagem para você nessa noite, nessa madrugada. É essa mensagem que o Senhor manda eu te dar. Lá o fogo não apaga, o bicho não morre. Irmãos, lá não é lugar para pessoa, não. E aqui é só parar com essas práticas erradas perante Deus. Só parar de fazer essas coisas erradas e colocar os princípios de Deus no seu coração. Entendeu? Você vai ser transformado talvez de um vaso que não era nem utilizado, um vaso de honra, um vaso de ouro, um vaso de pedra preciosa.
vai ser mais requisitado. Não vou dizer que você vai parar de sofrer, não, vai parar de passar prova, não, mas você vai provavelmente vai se vai desviar de uma multidão de pecados, de coisas que poderia, com certeza, você está plantando prova na sua vida, para ficar provado. Porque tudo que nós fazemos existe, na minha opinião, segundo examinando a palavra de Deus, existe uma lei suprema do Senhor chamada lei da semeadura. Tudo que o homem e animais também, tudo que qualquer ser que vive plantar, ele vai colher. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu já tive prova de que qualquer coisa que vive, que planta uma coisa, vai colher os frutos daquela coisa. Igual eu já disse uma vez. Certo gato, se eu não disse, vou dizer rapidamente. Eu colocava o carro, quando eu ainda era solteiro, na garagem lá da casa da minha mãe, morava com a minha mãe, resumindo tudo. E era descoberto lá a garagem e tal, mas tinha um portão, tudo certinho, tem um portão, tudo os muros certinho. E um gato aparecia do nada num carro que eu tinha. E eu olhava lá, via só ele arrastado, tinha arrastado as, as unhas dele, né? As garras dele, vamos dizer assim. Agora são 10 para as 3 da manhã, acho que eu vou embora daqui a pouco. Estou trabalhando ainda, graças a Deus. E aí, direto ele fazia isso, eu punha a mão na cabeça e fazia, Senhor, o que esse gato tá fazendo? Esse negócio é um trem de Deus, não. E às vezes eu ia jogar água toda manhã, quase toda manhã eu jogava água no carro de manhãzinha, madrugada, 5 horas da manhã. E às vezes ele tava ali, eu jogava a mangueira pro lado dele assim, tipo assim, água da mangueira, para que ele não voltasse, né? Não é querendo fazer mal, para que ele não voltasse. Falei, não vou ali não, né? Tipo assim, não vou ali não, porque ele vai me jogar água. Mas não adiantava. Como eu sou servo de Deus, eu não vou praticar maldade, né? Mas outros não são servos de Deus, e no mínimo ele fazia com mais pessoas a mesma coisa. E um dia eu acordei, fui jogar água no carro, e ele saiu. No que ele saiu, eu falei, sai daqui, nossa, deve ter. Pensei, né? Ele deve ter coisado o carro de novo, arranhado o carro. E joguei água nele, com a pressãozona da mangueira que tem lá. E eu molhei ele tudinho, tá, e a água em cima dele, ele andando em câmera lenta, saindo. Aí eu pensei, falei, peraí, esse gato tem câmera lenta, por que, que ele não tá correndo? Ele tá tomando água para todo lado aqui. E eu peguei, tirei a água do rumo dele. Ele olhou só para mim assim, devagar, assim, para trás, assim, e continuou descendo e saiu do portão, deitou ali do lado da entrada da casa, ficou lá, deitado. Aí o que, que eu fiz? Eu simplesmente peguei o carro e fui embora. Falei, esse gato aí tá estranho. A hora que eu voltei mais tarde, ele estava morto lá. Do jeito que ele deitou, ele morreu. Então, no mínimo, outra pessoa foi lá, e certo, ele estava fazendo essas coisas com a pessoa. Desculpa. E a outra pessoa não era um servo de Deus, não era uma serva de Deus, deve ter dado veneno para ele. Então, aquele dia o Senhor falou para mim: lei da semeadura são para todos. Então, meus irmãos, tudo que você plantar, você vai colher. Plante frutos bons, sementes boas. Essas sementes que o Senhor fala em Gálatas 5, frutos do Espírito, plante elas, longanimidade, paz, temperança, bondade, e por aí vai, irmãos. Você vai colher coisa boa, coisa muito boa. Pode ser que os seus inimigos, que te julgam ser seus inimigos, te defendam. Não, ele não é assim não. Pode ter os defeitos que for, mas ele é justo, não fala mal, não isso, não aquilo, não aquilo. Não gosto muito não, mas olha, podemos ver que não é por esse lado que os outros falam, não. Ele vai te defender. Irmãos, lembre-se, Gálatas 5, frutos da carne e do Espírito, e Apocalipse 21, versículo 8. Vou ler de novo o 8. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Nossa, pegou, hein? A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Misericórdia.
Irmãos, vamos nos encontrar lá na glória, irmãos. Eu tô como o Atalaia, aquele que está na palavra, que ele pede para voltar e avisar a família dele. Hoje eu tô para você sim, como aquele que foi e voltou para dizer para você essas coisas. Irmãos, vamos nos encontrar na glória. Convida sua família, convida os seus filhos para congregar. Ralabassuri abalaias, convida os seus para vocês, para nós nos encontrarmos na glória de Deus. Lá no reino do Senhor, irmãos. Quer continuar? Convida todos. Muitas das vezes o pessoal quer fazer evangelismo fora de casa. Quer fazer evangelismo, quer pregar, quer nos ver fora. E dentro de casa, convida a sua família. Fala, olha, vamos nos encontrar na glória para sempre. Vem congregar, vem servir esse Deus. Deixa Ele cuidar de você, te cuidar. Vem, deixa Ele sarar suas feridas. Vem, troca o rancor pela bondade. Deixa o Senhor te lapidar como uma pedra. Deixa o Senhor te lapidar como uma joia preciosa. Deixa o Senhor purificar você como o ouro é purificado. Você é uma pedra muito preciosa. Você é um ouro de um valor inestimável para mim e para o Senhor. Mas vem congregar para a gente se encontrar na glória. Deixa o Senhor fazer a obra na sua vida. Convida a sua família, irmãos. Porque já pensou amanhã, algum ente querido seu, você não encontra. Cadê fulano? Não está aqui. Ah, você está brincando. E pode ser que esse fulano está te olhando lá do inferno. Você não vai ver ele. Né? Porque falou foi com o pai Abraão. Simbolizando as coisas de Deus. Entendeu, meus irmãos? Mas ele vai te ver. E já pensou ele e ela te vendo, falando assim, podia ter tanto insistido comigo, conheceu a verdade, sabia da verdade, e pregava lá para fora, ia para fora do país, ia para outra cidade, vivia fora de casa, pregando para todo lado, mas não me falou. Talvez é um filho que se desviou, talvez é um pai, talvez é a mãe, misericórdia, talvez um irmão de sangue, vamos dizer assim, um primo, uma prima, um amigo, amigão, né? Encontra o amigão tá bebendo, tá se prostituindo, tá fazendo, mas não, às vezes não tem coragem de falar a verdade, meu irmão. O que você pensa? Daqui, você acha que você vai para onde a hora que morrer? Vamos sentar aqui, tem uma conversa de amigo, né? Tem uma conversa de amigo, tira um pouco a máscara. Igual eu tô tendo essa conversa aqui agora, no nome do Senhor Jesus. Tira a máscara. Falou, vamos sentar aqui um pouquinho. Abre o coração, irmão. Ora a Deus, deixa o Senhor te usar. Nesse evangelismo, você está plantando, irmãos, boa semente da glória. Amanhã, glórias a Deus, santo é Deus. Amanhã, irmãos, você vai poder se orgulhar e falar, Jesus, muito obrigado. Aquele dia ele me ouviu e olha que ele veio mesmo. Ele vai falar, rapaz, se você não tivesse me falado, insistido comigo, né, onde eu estaria agora? Foi aquele dia que você falou assim, tanta verdade, né? Você falou tanto assim, com verdade, que eu falei assim, deixa eu ver esse negócio. E vi que era verdade, e estou aqui, graças a Deus. Foi Deus e Jesus que me salvou. Mas eu agradeço a Ele de te colocar no meu caminho. Já pensou, irmãos? Você colher esse fruto lá na glória, glória a Deus. Você colher esse fruto na glória da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu avô, da sua avó, de quem quer que seja, da sua família, da sua parentela. Porque às vezes você quer evangelizar lá na igreja, quer evangelizar para todo lado, mas o Senhor talvez quer que você entenda essa palavra que eu estou te dizendo hoje. O inferno existe, o céu existe. Olha o livro de Apocalipse 21. A nova serra, a nova terra. Olha isso, irmãos. Louvado seja Deus. É isso que eu tenho para te dizer. Ora por sua vida. Ora por sua família. Ora por você. Intercede por você. Clame a Deus por você também. E se o Senhor te tocar, fala essas palavras.
Senta com seu pai, com a sua mãe, senta numa reunião de família, fala assim, vamos conversar um pouquinho, gente. Vamos conversar um pouquinho. O que você quer conversar? Rapaz, eu estou tão preocupado. Por que você está preocupado? Estou preocupado porque depois que o senhor me recolher, eu não vou poder falar com vocês aqui. Eu quero falar agora. O céu existe. Eu vou para o céu. Estou lutando para ficar firminho com o céu, com o Senhor. Eu tenho meus erros, meus pecados, mas eu estou pedindo perdão para Deus, vou melhorar. A intenção é largar de tudo isso, mas a Bíblia já fala que todos nós somos pecadores, mas eu não estou me justificando, apenas eu estou falando assim, eu tenho meus erros, eu sei que eu tenho meus erros, mas amanhã eu lá na glória com Deus, e vocês vão estar onde? Mas procura céu, procura de Deus palavras sábias, procura que o Senhor te instrua para você falar. Não da boca para fora, né, do coração, que o Senhor possa te usar. O Senhor vai te dar palavra, mas se consagre a Deus. Se santifique ao Senhor. Deus vai te ajudar, irmãos. Mas transmita a tua palavra. Porque se amanhã você deitar numa cama, ou o Senhor te recolher, ninguém vai falar para sua família. Ninguém vai falar para sua mãe, para seu pai, para seu irmão. Ninguém vai falar. Entendeu? Você tem o acesso hoje de dizer. Você tem o acesso hoje de orientar. Mas orienta na comunhão com Deus. Não orienta só por orientar, na comunhão com Deus. Vai trabalhando em oração, vai falando com o Senhor. Se o Senhor te mandar te jejuar antes de falar, você jejua. Né? Vai na comunhão com Deus, a obra é de Deus. Quem faz a obra é Deus. É o Senhor. Pode ser que você não falou nada para ninguém da sua família, mas o Senhor mandou outro servo de Deus lá. E você talvez fica sabendo, olha, fulano está congregando a sua igreja agora. Nem foi você. Entendeu? Foi outro. Talvez você está preocupado em pregar em igreja, tem que preocupado em pregar em todo lugar, de sair da sua casa e ir para longe. E não está falando para sua familiar, sua parentela. E amanhã? E amanhã? Será que vai chegar um tempo que você vai ver que não plantou nenhuma semente no meio da sua parentela? Então, meus irmãos, o céu existe e o inferno existe. Manda esse áudio, esse vídeo áudio, vamos dizer assim, né? Para o maior número de pessoas que você souber, que sentir no coração de mandar. A pessoa tem que saber, todos nós, vocês têm que saber, o céu existe, o inferno existe. Não viva de oba-oba. Mesmo às vezes entre irmãos, não minta entre os irmãos. Não minta. Irmãos, eu falo com todo respeito. Tem irmãos, irmão. Não estou falando da minha comum, não. Nem sei se é minha comum. Eu estou falando assim, tem irmãos nossos que vivem de mentira, irmão. Vive de mentira, abre a boca só para mentir, contar lorota. Mentira, irmãos. Tem no nosso meio. Assim como tem em qualquer lugar. A Bíblia fala aqui, em versículo 8, 21. Lá no finalzinho diz assim, ó, e a todos os mentirosos, sua parte será no lago de fogo que arde. Parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Irmãos, sente a tesoura de Deus cortando esse laço, te libertando agora, irmãos. Sede liberta desse laço do inimigo. E medita na palavra. O inferno existe, o céu existe. Você quer ir para onde? Louvado seja Deus. Irmãos, então resista até o final. Aponte o caminho é Jesus. Mas vigie, irmão, porque a palavra fala algumas coisas, né? A iniquidade, o pecado e depois a iniquidade, irmãos. A palavra diz, se eu não me engano, pode estar em Levítico 26, eu posso estar enganado, diz assim, ó, se eu disser a esse que ele vai morrer, e ele se converter dos seus maus pecados, ele viverá. E se eu disser àquele, ele vai viver, e ele começar a cometer iniquidade, certamente morrerá. Nós podemos falar de vários tipos de mortes, até chegar à morte física, mas ele certamente morrerá. Peça perdão para Deus, volte para os caminhos do Senhor. O Senhor te ama
e me colocou agora 3h04 da manhã para gravar essa mensagem para você, esses conselhos para você. Eu não estou aqui para oba-oba, não. Eu estou aqui para fazer o que Deus, o Senhor manda. Amém, meus irmãos? Então é isso que eu tinha para dizer para você. O inferno existe. Lá o fogo não se apaga. Lá o bicho não morre, irmãos. E lá é tormento. Lá fala que vai ser atormentado dia e noite, irmãos. Então, meus irmãos, vocês fiquem firmes e fiquem vigiantes ou vigilantes. Vigilantes é outra coisa. Fiquem vigiando. Vigilante é uma categoria. Vigiem, orem. Se sua família, alguém está cabisbaixo, está meio caído, está não sei o que, ora, clama, apresenta diante de Deus e transmita o que o Senhor tem para dizer, irmãos. O inferno existe. Plante semente da sua família. Plante essa semente maravilhosa. A semente. Fale com eles. Meu irmão, minha irmã, estou tão preocupado. Olha só, amanhã, se eu não estiver aqui, quem vai falar do céu? Eu quero te falar do céu, meu irmão. Quero te falar do céu, minha irmã. No céu não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter ranger de dentes. No inferno tem tudo isso. Pranto, choro, ranger de dentes. Lá o fogo não apaga, vai queimar, vai estar em chama a pessoa. Em chama. Sabe o que é a pele meio derretendo e não derretendo? E o ardor de queimadura constante no corpo inteiro, de fogo realmente, e bicho ainda lá dentro da pele comendo. Irmãos, ainda o inimigo, Satanás lá atormentando ainda, podendo fazer tantas coisas ruins com a pessoa lá no inferno, irmão. É isso, irmão. É isso, irmã. Hoje eu sou o seu atalaia. Busca do Senhor. Clame ao Senhor, se consagre, se santifique, santifique a sua casa diante de Deus. Busque direção do Senhor. Seja mais santo. Seja mais consagrado a Deus. Não é que você seja melhor que qualquer pessoa. Não. Você e Deus. Seja humilde diante das pessoas, mas seja consagrado diante de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, é isso que eu tinha para dizer. Fale com a sua família do céu, mas fale também do inferno, irmão. Louvado seja Deus. É isso que o Senhor me dá para te dizer agora, às 3h07 da manhã. Talvez eu ainda vou colocar esse vídeo agora, nesse momento. Ou talvez demore um pouquinho, porque eu ainda estou longe de casa. Vou embora agora para casa. Mas o Senhor já tem 2 dias falando no meu coração. E o Senhor me disse, é hoje. É agora. Entendeu? Já estou aqui já há uns 30 minutos, 43 minutos, parado no meu serviço aqui para te dizer essas coisas. Porque o Senhor mandou. Hoje eu sou como um atalaia. Na sua vida, na sua casa, na sua família. Manda esse áudio para os seus irmãos, para sua família. Manda esse áudio para outros irmãos de outras denominações também, na nossa denominação que a gente vai, irmãos. Os irmãos têm que saber disso. Entendeu? Tem que saber disso. Tem que meditar, tem que ser vigiantes nessa parte. Irmãos, Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Essa é a obra, meus irmãos, minhas irmãs. Fiquem firmes. E toda vez que vier essa situação do seu, vamos dizer, da sua fraqueza, o Senhor te faz forte. Lembre-se do lago de fogo e enxofre. Lago de fogo. O fogo não se apaga sobre as pessoas, queimando 24 horas por dia. 24 horas. Não tem aquele, eu vou ficar aqui atrás de uma coisa para não queimar. Não, é fogo 24 horas. Sofrendo, ardendo, com bicho que não morre também. E ainda com Satanás e os anjos dele lá também. Eles vão ser atormentados iguais. E eles provavelmente vão atormentar mais ainda as pessoas. Então, meus irmãos, não vá para o inferno. E fale do céu para sua família. Oriente-os no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus seja louvado. Amém. A paz de Deus com todos.